Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Auditório Direct Invest. Aqui quem fala é o Ronaldo TG, novamente, talvez pela última vez nessa série. Segunda-feira o Collor volta, já aproveitando responder aí o Anareco. O pessoal tá com saudades dele, isso é bom, tá com saudades. Então vamos fazer a abertura oficial dos trabalhos aqui. São 9 horas e 43 minutos aqui pelo meu horário. Estamos iniciando o comentário de fechamento comentário de abertura de sexta-feira, dia 24 de maio de 2013. São 9 horas e 44 minutos agora. Primeiramente, agradecer a presença de todos e a convivência durante essa semana aí, durante mais uma férias do Collor aí, que tem sido tão raras nos últimos tempos, mas é sempre um prazer poder contribuir aí e estar ajudando o pessoal que sempre acompanha. E já deixo o convite para todos que gostaram aí da semana, da visão diferente, entre aspas, aí, apesar de eu tentar me aproximar um pouco mais da análise técnica tradicional. Eu aproveito para convidar todos os amigos a participarem do chat de estratégias quantitativas às quartas-feiras, logo após o fechamento do Collor. Tem tido uma boa participação do pessoal aí, e como eu sempre digo, quanto mais gente participando, melhor. O que mais que eu tenho para dizer? É isso, como essa é minha última participação, eu já não vou fazer despedidas emocionadas, simplesmente só agradecer aí a presença do pessoal, e quem quiser continuar acompanhando nas quartas-feiras às 17h40, normalmente a gente começa, faz um programinha rápido, e a participação de vocês sempre é importante. A outra coisa que eu quero falar é que em breve aí a gente vai ter muitas novidades aí no Auditório Direct Invest. Enfim, sejam bem-vindos. Hoje eu não vou fazer muito comentário, eu vou só falar do Ibovespa e do Mini, da abertura dos futuros aí, e vou deixar com vocês programa especial. Vocês pedem o que vocês querem aí, a gente vai falando, comentando, discutindo, concordando e discordando. Então vamos começar aqui primeiro lendo já o Colmeia, MD, o Bonéas, o Lunardi, o Nel desejando bom dia. Anareco, bom dia, o Collor já volta hoje ou não? Não, Anareco, o Collor só segunda-feira, como o Colmeia respondeu. O Nel tá falando que Anareco tá com saudades. É isso aí, o Gentileza, bom dia TG, muito interessante sua análise, não tem como fazer um curso de análise quantitativa nesse canal. Ano passado o Collor fez um de análise técnica. Basicamente assim, análise quantitativa tem muitas facetas aí. De quantitativo a gente pode citar long short, é um tipo de estratégia quantitativa. Trava com opção é um tipo de estratégia quantitativa, e eu faço aqui o que eu faço nas quartas-feiras. Se você começar a acompanhar, puder acompanhar, uma análise quantitativa muito básica, muito simples, que é a base para eventualmente você automatizar seu setup, sua estratégia. Eu mostro estratégia de rompimento e retorno à média, e mostro que a maioria dessas estratégias de setups, de tudo que você pode ter em análise, inclusive de análise fundamentalista, ela está vinculada a um certo olhar de rompimento e um certo viés de retorno à média, né? E que existem indicadores que se dão melhor em cada situação, e mostro praticamente um setup de cada um aí, que é o que eu já comentei bastante aqui, eu não fujo muito disso, mas fica dada a sugestão. Podemos montar alguma coisa, alguma apostila sobre análise quantitativa, sim, se bem que não é tão simples. Eu já faço uma simplificação aí no fórum. O que a gente pode fazer é começar a usar o rastreador aí do Shark, né?
como eu disse, eu já estava prometendo há algum tempo. Eu tenho algumas fórmulas, eu preciso achá-las perdidas na minha HD para começar a implementar, e a gente faz as análises em cima da filtragem que essas fórmulas trazem. Sei lá, vamos dizer, setup do TG, setup do J. Barros, do Herbert, do Colmeia, enfim, a gente inventa um setup aí e vê qual ativo que está fazendo esse setup, e a gente monta uma planilhinha e vai acompanhando, ver se esse setup é rentável ou não. Isso seria, ou talvez dois, e decidir qual dos dois aplicar em qual situação, pelo menos um de rompimento, um de retorno à média. Isso a gente pode fazer, vamos ver se dá certo de fazer aí ainda esse semestre, ou no máximo do meio do ano para frente. Beleza, obrigado, gentileza. O J. Barros dizendo bom dia, o Herbert dizendo bom dia. O que significa a sigla OHLC que constam no gráfico? A O é de opening, né? O Boné já respondeu. Open, high, low, close, que seria abertura, máxima, mínima e fechamento, né? Que fica lá na linha lá em cima. São os valores de abertura, máxima, mínima e fechamento, sendo que o C é sempre o último valor, né? O close aí seria o último valor, o último valor negociado. Mas o Boné já respondeu, então. O J. Barros, que bicho é esse? Que bicho o que? É o nome dos o nome dos ingleses aí, J. Barros, é isso que você está falando? Mas vamos lá, então, começando, já falando em retorno à média, Ambev 4. Beleza, gentileza, a gente dá uma olhada assim. Então, só para começar, né? Não sei se vocês estão vendo, quem não estiver vendo, aumenta o zoom aí do computador, a lupinha lá, ou se não vai na página do live stream e assiste em tela cheia. Esse é o gráfico do mini, né, do índice futuro aí, o IM13, trabalhando em torno de abertura aqui em menos 0,5%, já teve um pouco mais e subiu. Teve abertura em 56 mil pontos, praticamente 56.030, atingiu a máxima em 56.240, 200 pontinhos de diferença. A mínima foi 56 redondo e a máxima foi 56.240, e agora está 56.185, trabalhando em torno de menos meio, né, com meio de queda. Os futuros americanos também por aí, né, menos 0,3, menos 0,2. Temos aqui o Dow Jones menos 0,28, o mini do SP menos 0,40, o mini do Dow Jones 0,20, o Nasdaq 0,40, enfim, tudo entre menos 0,3 e menos 0,4 aí, indicando uma abertura mais negativa. Mas ontem a gente também teve uma abertura mais negativa e foi recuperando do pregão. Pela própria situação de definição do mercado, e hoje eu não arriscaria fazer nenhuma aposta aí. A possibilidade que existe é voltar a frequentar a zona de resistência aí. Vou tirar o mini daqui, já vou colocar o Ibovespa, já começa com o comentário do Ibovespa. Vamos lá, diminuir aqui trabalhando na superação do fechamento de ontem, né? Essa entrada de força compradora, ele aparentemente vai continuar aí testando essa faixa dos 56.400 pontos, é o que eu esperaria para hoje. Qualquer rompimento teria que vir com uma entrada de volume muito forte. Então eu imagino que o pessoal gosta de rompimento sexta-feira também, né? Pega todo mundo de surpresa. Então é por isso que eu resolvo não arriscar nenhum tipo de ter opinião hoje, de achar o que vai acontecer. A minha expectativa é ou fica brincando nessa faixa. Normalmente essas zonas de resistência né, que era suporte, agora é resistência, é muito propício para aqueles search and destroy day, né? Aqueles dias que rompe a máxima, pede a mínima, rompe a máxima de novo, pede a mínima de novo, formando aquele famoso alargamento, só que no intraday, né? Aquela figura que acontece muito no Dow Jones.
nesse caso mais no intraday. Ou a outra possibilidade é vir testar novamente essa zona de preços aqui da média de 21, que coincidentemente bate com uma linha de tendencinha de alta aí. Esses são os cenários possíveis aí para o Ibovespa. Ou dar um recuozinho para vir testar essa média de 21 com essa linha de novo, ou provoca um Search and Destroy Day aqui, rompe a máxima, perde a mínima, rompe a máxima de novo, perde a mínima de novo e fecha no 0 a 0, praticamente que nem esse dia que já teve aqui, né, no dia anteontem, diga-se de passagem, teve um dia muito parecido com esse Search and Destroy Day que eu estou falando. Só inverte a ordem, ou perde a mínima primeiro, ou rompe a máxima primeiro, mas acaba produzindo um candle aqui de indefinição. Como a gente já teve um candle de indefinição e ontem a gente já teve a queda, que seriam as duas possibilidades que eu estava comentando hoje, reforça a minha tese aí que hoje o dia fica meio estranho. Para ter um rompimento, seria interessante ter uma entrada de volume. Pode ser que hoje o mercado fique meio morno durante o dia e mais para o final aí da tarde decida se vai romper, ou se vai entrar na zona de rompimento, ou se vai entrar na zona de recuo. É o que eu espero hoje, assim, né? É o que eu espero hoje, não estou esperando nada. É mais ou menos isso que eu acho do mercado. É só uma opinião mesmo. O Ivan perguntando, o J. Barros fala português, é ótimo. Eu não sei se é com toda essa erudição que o Bonéas disse, né? Opening, highest, lowest, closure. Mas para mim é abertura, máxima, mínima e fechamento, e vamos embora. Toca. O Ivan, bom dia. Como fazer passar para tela cheia? Então, Ivan, antes tinha um link, né, de tela cheia. Eu tentei achar esse link, mas parece que ele, depois que mudou de nome, né, depois que mudou para Direct, aí acho que o link não foi ativado. O J. Barros já aperta a tecla Ctrl e gire o botão do mouse. Ctrl mais e Ctrl menos, você dá close, você aumenta o zoom do seu navegador, né? A outra maneira é você ir no www.livestream.com/directinvest e você entra na página, uma página parecida com o YouTube, mais ou menos assim, do Livestream, e lá você consegue colocar na tela cheia. Como eu disse, o programa que faz a transmissão para vocês, ele diminui a minha resolução aqui, então resolução não, diminui o zoom da minha tela, então fica tudo muito pequenininho. Eu não tenho como voltar. Para eu voltar, eu tenho que parar a transmissão. Eu já tentei deixar num tamanho legal, mas não adiantou. Ele volta para o tamanho, ele volta para a resolução normal. O Gentileza pediu para a gente dar uma olhada em Ambev. Pessoal, por favor, peçam aí coisas, façam perguntas, não só de papéis, mas pode ser sobre teoria, sobre fundamentos não, mas sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre livros, enfim. Hoje o programa é para vocês, já que é o último que eu estou fazendo aí essa semana. Então vocês mandam, vocês direcionam. Não vou. Ontem no final do pregão já fiz um comentário sobre os positivos e os negativos, o que chamou mais atenção. Faltou algumas, mas o importante é a ideia. Então, sem mais, vamos lá para a Ambev do Gentileza. Eu tinha falado de Ambev ontem. Eu não sei se não dá para contar que todo mundo viu o fechamento ontem, nada, então eu vou repetir, colocar o acumulação, né, que eu gosto mais para os ativos. O pessoal também já está sabendo. Eu tinha comentado ontem, Gentileza, o seguinte: a Ambev achou um fundo aqui no 77, 77,30, rompeu o primeiro Wzinho aqui, né, o W, a média de 21 em 81 e 40 aproximadamente, fez um candle
bem amplo, já praticamente de toda a largura da banda de Bollinger, né? Veio da banda inferior para a banda superior num dia só, com um volume absurdo, assim, eu diria 2,5 vezes o volume, a média de volume diária, que já não é pouca, não é baixa, não é uma média, um número desprezível. Desde esse fundo, desde o primeiro fundo formado, a acumulação já vinha demonstrando uma divergência aqui, fez um fundo no mesmo patamar, mas a acumulação já vinha demonstrando uma divergência de fundo. Divergência só é bom quando confirma, né? É simplesmente uma indicação, assim, não é olha, tem divergência, vai acontecer nada, é só fica esperto, já rolou uma divergência aqui, pode ser que, né, reverta tal. Mas depois que rompeu os 81, deu uma congestionada de 4 ou 5 dias, formou o novo topo do candlezão aqui. No sexto dia, nós parece filme do Schwarzenegger, no sexto dia rompeu 84. Esse trade aqui a gente acompanhou lá no chat de estratégias quantitativas, se não me engano foi o Marcão que disse, romper no 84 fica bonito, eu lembro dessa frase. Rompeu os 84, teve um fechamento acima disso, 2, 3 dias de alta, um dia rolou um candle mais feio aqui, que eu poderia chamar algum tipo de puxar o stop abaixo do candle no dia 13, depois mais 2 dias positivos, e teve o famigerado fechou fora, fechou dentro, a perda da mínima do candle do dia 16 obrigou aí um fechamento pelo menos parcial aí da posição, né, uma realização parcial, ou para quem trabalha no muito curto prazo já poderia ter fechado, como eu disse, obrigatoriamente ter entrado nesse rompimento, no rompimento dos 81 e no rompimento dos 84, para quem acompanha no curtíssimo prazo, seria definitivo, né, para quem acompanha ter entrado. Então já teria uma entrada parcial nos 8,40, outra entrada nos 84, então 81,5 com 84, vamos dizer, fez 2 entradas com metade da posição, está com preço médio aí de 82,5 mais ou menos, 82,5. A hora que chegou nos 88, né, são 88,50 aqui, já são praticamente R$6, vamos R$6 em 80, já dá uns 7% em pouco tempo, já podia ter realizado alguma coisa. Com a perda da mínima no dia 16, podia ter realizado a outra parte, ou simplesmente ficar com pequena parcela do capital, visto que ela está entrando em tendência de alta depois de uma longa tendência de baixa. Isso seria uma reversão de tendência, então é bom, a reversão de tendência é bom ficar com um pouquinho, né, é bom ficar posicionado na compra. De qualquer maneira, depois da perda da mínima aqui, teve 2, 3 dias mais congestionado, que não foi uma perda daquelas assim, né? Não foi um candle direcional. A média virou para cima, cruzou a média de 21, virou para cima, cruzou a média de 50. Agora a média de 5 já se aproxima da média de 21. Ontem fez aqui um candlezinho de reversão, quase encostando na média de 21. E eu disse ontem que se abrisse abaixo, né, se abrisse no corpo do candle e superasse a máxima, seria uma boa entrada. O fato é que abriu agora exatamente no nível de preço aí no 80,67. Para ser mais seguro, ou para ser mais cauteloso, esperar fechar o dia acima de 85,75. Um fechamento acima de 85,75 poderia dar uma entrada de recuo numa tendência de alta, né? Já temos uma tendência de alta pré-estabelecida aqui, se bem que o fundo aqui não está tão claro, e o topo sim, né? Já temos um topo acima do topo anterior, só o fundo aqui que está um pouquinho mais enroscado, mas hoje fechando do jeito que eu falei, já estaria formando um fundo mais alto que os fundos anteriores. Então uma tendência de alta seria uma compra de recuo.
mas como eu disse que hoje o dia vai ser mais complicado, talvez a entrada não seja tão clara. Realmente eu esperaria fechar caso não fuja muito dessa zona. Como a média de 5 não se aproximou tanto assim da média de 21, é possível que fique aí mais 1 ou 2 dias de lado para essa aproximação ser total. Pelo menos segunda ou terça-feira é bom, mas é bom ficar um papel que a gente está acompanhando. Conforme for no chat da quarta-feira que vem, a gente comenta ele, a gente fala sobre ele com certeza. O J. Barros falando, você poderia falar sobre simetria, achei interessante. A da xícara de café foi de lascar. Então, a xícara de café, o Couple and Handle, é um padrão de mercado, assim como triângulos, retângulos, flâmulas e coisas do gênero. Enfim, é um padrão de mercado, né? Um padrão que o preço faz. Já observado aí, se você procurar qualquer enciclopédia de padrão, de tipos de triângulo, de coisa, vai falar de Couple and Handle. É um pouquinho mais complexo, né? Não é um triângulo, não uma coisa, mas a xícara é a alça da xícara. Isso é um padrão conhecido, em qualquer livro bom tem isso. A gente pode falar de simetria, sim. Simetria é uma técnica aí que quem fala muito nela é o Márcio Noronha. Eu tenho várias leituras sobre simetria. Aparentemente parece ser uma coisa bem idiota, parece ser uma coisa bem, como é que chama? Parece ser uma coisa bem infantil, mas eu costumo olhar com carinho essas coisas que parecem idiotas, porque pode ter um grande conceito atrás dela. No fundo, como analista, não eu, mas ele, eu acho que é uma maneira dele dizer que pode cair ou pode subir, e que se subir, vai subir até encontrar o próximo retorno, até o próximo resistências, e se cair, vai cair até o próximo suporte. Falando assim, parece ser meio óbvio, mas a hora que você traça, né, o que o Márcio Noronha trouxe foi a simetria sanfonada, porque ele diz que o mercado se comporta se expandindo e contraindo, que é o que eu sempre falo sobre a volatilidade aqui, e contraindo e se expandindo e contraindo parece o movimento da sanfona. Por isso a simetria sanfonada do Márcio Noronha. Eu fiz um comentário sobre simetria um pouco mais aprofundado, se não me engano, foi no Ibovespa mesmo, há um tempo atrás, que eu gastei um tempo desenhando as linhazinhas, mostrando mais ou menos, mas a gente pode fazer de novo, rapidamente, assim. Qualquer dúvida, procura na revista do Márcio Noronha, lá no Time, ele fala bastante de simetria. Eu acho que na primeira vista a simetria pode parecer uma coisa bem boba, mas ela tem o seu valor, ela tem a sua razão de ser, né? Assim, não é simplesmente um desenho, não é só um desenho, simplesmente a simetria condensa algumas definições aí e acaba sendo uma maneira mais simples de condensar o comportamento das pessoas, que é dos agentes de mercado. Eu acho que comportamentalmente falando, é bem interessante essa história da simetria. E outra, não é que é quase uma bússola, né? É meio onde que o mercado está, para onde ele pode ir. Para quem usa Elliott, principalmente também, ondas de Elliott aí, eu acho a simetria até mais interessante. Eu diria que a simetria é um passo adiante nas ondas de Elliott, é o que eu imagino. Vamos lá, temos várias perguntas aqui. Herbert, qual período você aconselha para análise gráfica dos seguintes indicadores: Bollinger, estocástico, IFR, média, simples, exponencial, MACD? Assim, Herbert, esses números, praticamente, eu ia falar um palavrão, mas acho que essa hora não pode. Depois no chat das 6 talvez possa. Esse tipo de qual número, na verdade era preciso fazer uma análise de cada ativo para saber
qual ativo responde melhor a cada coisa dessa. O normal, o que todo mundo, aquela história, o que todo mundo usa é um número, mas você não vai ganhar dinheiro no mercado usando o que todo mundo usa. Eu uso os mais comuns aqui para ter a diferenciação. No caso de média, se você usa uma, duas, dependendo de quantas médias você usa os números aí padrões. Bem, então vamos lá, média. Média simples. No meu gráfico aqui é 5, 21, 50 e 200. Tem gente que eu sei que usa 3, 8 e 13, 3, 8 e 21, 3, 13 e 21, 8, 13 e 21. Eu já vi gente que usa 9, 21 e 55. Aí não tem certo. Bandas de Bollinger, se você trabalhar no diário, é 21, 20, 21, 22. Já vi dos três jeitos, dos três números. Se você trabalha no intraday, eu já vi 9, 10, 13. Se você trabalha com long and short, 63, banda de Bollinger, mas não tem número certo. O que eu estou querendo dizer é isso. O estocástico, depende se for estocástico lento ou estocástico rápido, eu já vi 14,33, 13,33, 8,33. Então também não tem certo, né? Eu não aconselho nenhum número, eu aconselho você achar. Então você pega um ativo e coloca as médias e vê qual que responde. Tem que ter uma média que acompanhe o preço, uma média que meio serve de referência de curto prazo e uma média que sirva de referência de longo prazo. Então esse seria o meu 5, 21 e 50, né? E daí uma de muito longo prazo, que é a de 200, só para que seria uma média anual. O IFR normalmente é usado de 9 ou de 14, mas eu já vi 8, que é assim, quem inventa o indicador, ele sugere um período, ou ele faz estudos em cima no período, porque é muito difícil você ficar mudando o período e fazendo estudos e tirando alguma relação entre eles, que esse é melhor que o outro. Em alguns momentos um funciona melhor, em alguns momentos outro período funciona melhor. E no caso, então, só para fechar aí a pergunta do Herbert, média móvel simples é a que eu uso. A média exponencial, que eu já vi o pessoal usando, normalmente ou é 9 ou 9,21, e a maneira de usar as médias são ou cruzamento de média ou inclinação da média, se ela está ascendente, descendente ou lateral. É a maneira como usa, o número realmente não importa muito. O Marcos pergunta, TG, vai uma pergunta simples, quanto dos suportes passados influencia os pontos de suporte e resistência atual? No meu entendimento tem duas coisas. Se suporte e resistência é preço de memória, existem os suportes recentes e os suportes mais longos, e existem a quantidade de vezes que aquele ponto foi tocado. Então, se aquele ponto de resistência e suporte foi tocado muitas vezes, eu posso até colocar aqui o Ibovespa para ver. É lógico que esse ponto, né, os 56 mil pontos que eu estou falando, 56.400 que eu estou falando, ele já está praticamente no terceiro, quarto toque, mas ele já tinha sido testado aqui, né, com dois toques de suporte. Fez até um desenho parecido com a Ambev aqui, mas ele já tinha testado esses 56.200, 56 vai redondo como suporte. Depois que ele perdeu 56, ele veio o primeiro teste já foi aqui como resistência, recuou, ameaçou perder o fundo formado, voltou a testar lá de novo. Se bem que aqui a gente está falando mais num curto prazo, né? Então, ou seja, em termos de prazo é recente, né, esses toques todos, mas olha quantas vezes esse patamar dos 56 foi tocado, e cada toque desse deixa esse patamar mais difícil de ser ultrapassado. Ou seja, vai precisar de mais força, vai precisar entrar mais volume para que esse patamar dos 56 seja superado. Né? Normalmente o que eu noto também é que para baixo não precisa muita força não, normalmente para cima, né? Para subir que carrega mais a pedra. Mas se a gente olhar
olha para trás aí, vou aumentar o tempo do gráfico. Olha quantas vezes esse patamar dos 56, ó, aqui o meu tá, ó, 56.300. Olha quantas vezes ele já foi testado no passado, né? Então aqui já foi testado 56, superou 56, virou suporte, perdeu. A hora que perdeu, foi testado como resistência, veio para baixo. Eu tô aqui em 2011, hein? Depois subiu, foi testado 56 como resistência, ó, exatamente esse ponto 56. Depois que superou aqui, né, veio para cima, testou 56 aqui como suporte novamente. Aqui chegou perto, mas não bateu no 56. E depois da grande queda aí de 2012, que foi de março de 2012 até maio, final de maio de 2012, o 56 aqui funcionou também como resistência, né? Olha, perdeu. Quando perdeu, acelerou o movimento para baixo, voltou para testar como resistência aqui, veio para baixo, voltou a testar como resistência 2, 3 vezes, né, nesse período. Quando superou, voltou para testar como suporte. Ou seja, de qualquer, o que eu estou tentando mostrar, e vários outros toques, né? Tem um toque aqui, tem toque aqui, 2 na verdade toques aqui, e depois a gente volta. Então o que a gente pode notar é que esses 56 mil pontos aí, depois de 2011, ele funcionou praticamente como uma forte linha de referência, assim como talvez o 63 também tem alguns toques aí. Se a gente olhar o topo, né, do ano aí de 2013, ele já tinha sido testado como resistência lá em setembro de 2012 e foi testado como resistência no começo de 2013, e já tinha sido testado também no começo de 2012 como resistência. Então ó, a gente tem 3 toques no 63. Vai ser fácil passar de 63? Não sei se seria tão fácil aí. É lógico que, como eu estava falando, como memória, os pontos mais recentes são mais próximos. E o Marcos ainda fala, veja a TLA, LTA talvez, de 2008. Quando você tem quanto mais toques, né? Quanto mais toques você tem naquele ponto, mais forte aquele ponto se torna, e a perda daquele ponto tende a acelerar. Então se em algum momento a gente perder aquele fundo de 2008, vai dar uma boa acelerada para baixo, né? Porque aquele fundo de 2008 já foi teoricamente um exagero do mercado, assim, né? Depois deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a cotação do gráfico, só pra gente não ficar falando bobagem. Às vezes eu falo uns números aí e o pessoal acha que eu estou inventando. É isso aí. Vamos ver se rola. Corrigindo. Sempre acontece isso, eu não sei porquê. Tá pequenininho, mas é para tá pequenininho mesmo, pessoal, não se espante. Então vamos lá. Aqui a gente tem o fundo de mercado de 2008. Que é lá nos 29 mil pontos, 29 alguma coisa, né? Vamos ver se eu tenho o número exato aqui. Para mim aqui está aparecendo 30.787, mas vamos lá, 30 mil pontos. Se em algum momento o mercado perder o fundo de 2011 aqui, né? O que foi em torno lá dos 47, que eu tenho citado como suporte e resistência, é muito provável que ele acelere o movimento pelo menos até os 42. Se perder os 47, cai mais 10%, né? E depois, perdendo isso aqui, vem testar os 30 de novo. Então, eu imagino cada perda de suporte, mesmo que seja do tempo aí, é bem importante. O que aconteceu recentemente que a gente tinha traçado é que o Ibovespa perdeu essa linha aqui, né? Que eu já havia traçado, e voltou para testar essa linha como resistência. Isso é uma visão pessimista, assim, eu diria, né? Que o Ibovespa perdeu essa linha que vem desde 2011 aí, que vinha servindo de suporte, e depois já está testando ela pela terceira vez como resistência e não consegue passar. Que agora juntou com a resistência dos 56 mil pontos, deixando a tarefa um pouco mais difícil. E, na minha visão, a perda aqui dos 30 mil, caso chegue e perca os 30 mil, olha para onde nós vamos. Esse é o Ibovespa. Olha para onde nós vamos. Perdendo o fundo de 2011 aqui, não tem muita referência depois, né?
tem aqui uma fraquinha lá nos 23 e depois é morro abaixo, né? Por isso que na crise de 2008 muitos analistas diziam que podia chegar lá nos 8.000 pontos, que é aqui embaixo, que é o fundo do Ibovespa de 2002, né? E aqui, se a gente olhar toda essa movimentação do Ibovespa aí no longuíssimo prazo, onde ele bateu? Né? Ele bateu numa das... Aqui está exponencial, mas aqui ele bateu numa retração do Fibonacci. Aqui tá, como está exponencial, ela está meio distorcida. Mas ele bateu na retração de 62, né, dos 2/3 de movimento aqui, só que no exponencial, né? Preciso ajeitar isso aqui. Mas enfim, ele foi um bom recuo, né? Mas tinha espaço para cair bastante ainda, não foi tanto, não foi o fim do mundo, já foi o fim do mundo, mas não foi o fim do mundo, né? Pô, sempre pode, essa linha pode ser pior aí. Mas é isso, era só para falar sobre resistência. Falei bastante tempo já sobre o assunto, só para responder, mas era para falar que o suporte e resistência, quanto mais longe, mais fraco fica, mas quanto mais vezes testados, mais forte fica, porque cada teste é uma confirmação daquele ponto. Vamos lá, acho que respondeu, né, Marcos? Respondeu o Herbert J. Barros. Herbert usa o MACD configurado em 20.85, se comparado com o macaquinho é batata. Aí, de novo, é o número que cada um usa, né? Cada um usa. Depende de cada um. Ranger pergunta, boa pergunta, eu também queria saber a preferência do Ronaldo. A preferência é essas aí que eu falei. Eu uso, uma coisa é o que eu uso para fazer trade, né, a que eu uso nas minhas operações, e a outra coisa é o que eu uso aqui para mostrar no chat, para definir mais ou menos e deixar a coisa um pouco mais didática para vocês. Não é muito diferente, é simplesmente, como eu disse, os números não mudam tanto assim. Eu simplesmente, por exemplo, só para deixar alguma coisa para vocês minha aqui, né? Pessoal, não sei se o pessoal já reparou, eu uso duas bandas de Bollinger, né? Eu uso uma com 2 períodos de desvio e uma com 3 períodos de desvio. Isso é simplesmente para me dar mais certeza, me dar uma segurança. Porque se 2 desvios já está englobando 95% das medidas, ou seja, qualquer coisa fora da primeira banda, né, qualquer medida fora da primeira banda já é 5% das medidas que eu vou ter, essa outra são 3 desvios padrões. Então ela engloba 99% das medidas. Então eu sei que quando eu tenho uma movimentação que fecha fora daqui, no caso desse candle fechou fora da segunda banda de Bollinger, né, ou se aproximou da segunda banda de Bollinger, tanto para cima quanto para baixo, que nem foi aqui, aí já é quase um exagero do mercado ou alguma coisa fora do normal está acontecendo. Então eu uso 2 bandas de Bollinger e não é de hoje. Normalmente em outros programas eu consigo colocar bandas com desvios fracionados, né, 2,5, né, mas normalmente para mim, depois que eu aqui comecei a usar o Shark aqui, ou usar o programa, 2 e 3 funciona do mesmo jeito, não tem problema. Então ao longo aí do tempo a gente pode ver que toda vez que se aproximou dessa banda amarela aqui, eu não sei se os amigos estão vendo aí, mas a banda de cor, tem uma banda cor de laranja e uma banda amarela. Toda vez que os preços se aproximaram ou bateram nessa banda amarela, houve um movimento contrário, né? Dificilmente eu vou ver 2 medidas nessa banda amarela, seja para baixo, seja para cima, a não ser em casos de muito excesso de otimismo e excesso de pessimismo. Não bate muito tempo, bateu ali, é batata, vai ter um certo recuo. Tendo um certo recuo, é um lugar que eu posso deixar uma ordem de compra, uma ordem de venda ali meio de bobeira, né? E oferir algum lucro. Mas veja bem, nesse caso da queda, bateu várias vezes na amarela aqui, né, na queda de 2012, no caso do Ibovespa, chegou a encostar várias vezes na linha amarela e não teve o recuo, não teve a contrapartida aí.
mas assim, como eu disse, é simplesmente uma referência que é um pouquinho mais, é um coeficiente de segurança da primeira banda de Bollinger, é por isso que eu uso. Isso eu não lembro de ter muita gente usado, não vejo muita gente usando isso, não me recordo da onde que eu peguei, não tem nem como eu citar a fonte, não sei quem fez isso. Também não sou louco de falar que nunca vi ninguém fazer isso, mas não conheço outras pessoas que usem desse jeito. Então esse é o meu legado aí para vocês. Eu uso 2 bandas de Bollinger que eu gosto. Aqui o Sartori perguntando, me desculpe, mas sabe do Collor? Collor está de férias. Sartori, o Collor está de férias, só volta semana que vem. Fique tranquilo. Eu não tenho visto o programa do Collor. Sartori, essa semana o Collor está de férias. Ele diz ele não, né? Ele falou que faz 3 anos que ele tirou uma férias de uma semana. Coincidentemente eu que substituí ele da outra vez. O Marcos brincou, foi demitido. Agora é o TG, não, o Collor não foi demitido. Eu estou aqui a pedido do pessoal da Caixa, da CGD, para não deixá-los sozinhos e perdidos nesse mercado maluco. O Nel pede para dar uma olhada em Suzano e Clabin, vamos sim. O Marcos fala, agora temos um analista de verdade nesse chat. Que isso? Não fala isso não, Marcos. O Collor é um bom analista, um ótimo analista. É que a análise técnica é que não funciona de uma maneira tão pura, mas é que não tem como, né? Para você desenvolver, você tem que passar para você ler o Machado de Assis, você tem que ler a cartilha lá, Caminho Feliz, não tem jeito, é isso que chama, não nem lembro. Tem que começar com o beabá, e a análise técnica clássica é um beabá. Eu já cansei de falar que análise técnica, se você decidir compra e venda com uma moeda, funciona desde que você tenha um sistema e tenha um controle de risco. Então, em defesa do Collor, eu diria assim, para quem está fazendo análise técnica, o Collor é um ótimo analista, né? Eu acho que tem o seu valor sim, mas no mercado ganha quem tem um controle de risco, quem tem um sistema melhor e quem consegue gerenciar o trade. Então eu diria assim, a parte da análise é o de menos. O que você faz com a análise é o que conta, e a outra é a garimpagem, é a separação, é a escolha das ações, que isso não é análise técnica. A análise técnica te dá o time, te dá algum critério de liquidez, e lógico que o critério da tendência, né? O rastreador, uma das poucas estratégias que ganha consistentemente em análise técnica é o seguidor de tendência. Esse só que, né, tem que operar a favor, operar comprado, operar vendido. Existem complicações burocráticas aí para isso, mas o seguidor de tendência é um sistema que ganha dinheiro. Agora, ou seja, você tendo critério de tendência, critério de liquidez, fica fácil. Como eu disse, o desafio hoje em dia é a garimpagem das ações, ou no caso, boas empresas que ainda não subiram, ou boas empresas que tendem a continuar subindo. Então, um seguidor de tendência. O Collor é um ótimo analista, pessoal, não vamos falar. Obrigado, Marcos, brincadeira. Sartori, TG, você seria um grande substituto. Nossa, grande substituto é que nem você é um bom reserva, né? Não, tô brincando, beleza. O J. Barros falando, mas foi muito proveitoso a sua curta exposição. Obrigado que vocês entenderam aí qual é a proposta. E convido os amigos aí para participarem do chat de estratégias quantitativas. Por enquanto eu ainda estou tendo essa visão básica, muito eu tenho mais ou menos essa mesma visão de retorno à média e rompimento. A gente pode começar a testar alguns filtros lá utilizando o rastreador da Banif, e de qualquer maneira Sartori TG não quis ofender. Não fiquei ofendido não, cara, eu faço brincadeira mesmo, é só brincadeira, eu não tenho esse problema, eu não me ofendo tão fácil assim, fique tranquilo, eu entendo, eu só estava explicando e entrando na brincadeira aí do Marcos. O Gentileza pergunta qual a calibragem das
das bandas de Bollinger, normalmente 20, 21 ou 22 períodos e 2 desvios, ou no caso aqui 2 ou 3 desvios, o normal é 2. Isso para o diário. Para o intraday eu já vi pessoas trabalharem com 8 períodos, 10 períodos, 12 períodos, 13 períodos e 2 desvios também. É o que eu... É que assim, a banda de Bollinger é um desvio padrão em torno da média. A média de determinado período, de tantos períodos que você tem, no caso 21, vai. Então a média de 21, mais ou menos 2, né, desvios padrões. Quando você trabalha com desvios padrões, você está estabelecendo aí uma distribuição normal, né? Acontece que o mercado não tem distribuição normal. O mercado tem distribuição de caudas gordas, né? Então você tem grandes movimentos que correspondem a mais do que o 0,0001% que a distribuição normal estabeleceria. Acontece que tem momentos que o mercado se comporta normalmente, né? Precisaria aí de um filtro que te avisasse: olha, agora o mercado vem e fala, olha, agora eu estou me comportando de forma normal, olha, agora eu estou me comportando de forma fractal, olha, agora eu estou me comportando de forma de caudas gordas. É mais ou menos isso, e não existe esse filtro ainda. Então, banda de Bollinger, por isso que tem hora que a banda de Bollinger funciona e tem hora que a banda de Bollinger não funciona, como eu demonstrei naquela queda de 2012, que eu estava com 3 desvios padrões, o preço batendo nesses 3 desvios padrões e continuou caindo sem nenhum tipo de reação. O J. Barros falando: o Collor foi muito útil, mas às vezes é preciso inovar. Eu acho que qualquer visão diferente, como eu disse, tem que usar as coisas que fazem sentido. Tá usando só porque o outro tá usando, o cara usa tantos tal indicador de tal maneira, com tal calibração, com tal calibragem, você tem que entender o porquê daquilo. Aquela história que eu falo, por que eu uso média de 5, 21 e 50? Porque 5 períodos é o número de dias de pregões da semana, 21 é o número de pregões do dia do mês. É por isso que tem gente que usa 20, 21 ou 22, né? A média móvel de 21 corresponde a um mês de negociação. A média móvel de 5 corresponde a uma semana de negociação. A média móvel de 63 corresponde a um trimestre de negociação. A média de 144 corresponde a 6 meses de negociação. A média de 200, 233, 250 corresponde a 1 ano de pregão. É isso. Basicamente, ninguém tirou esse número da cartola, né? Basicamente é isso. É lógico que tem algumas diferenças, pode ter intermediários aí que em alguns casos respondem melhor devido ao ciclo do papel, né? Tem médias que funcionam melhor naquele papel no primeiro semestre do que no segundo, enfim, tem a parte de ciclo também. O que eu acho é o seguinte: todo conhecimento é válido, desde que você valide ele e faça teste e veja, olha, no primeiro semestre tal ativo tende a subir ou tende a cair. Isso daí é ciclo, você está estudando ciclo, também é útil. E responde melhor a uma média do que outra, tem um comportamento melhor, ele é mais previsível quando está caindo do que quando está subindo, ele é mais previsível, usando previsível no sentido, né, de um comportamento mais comportado. Hoje eu estou fazendo várias aliterações, aí fica engraçado. Ele fica mais comportado, mais no semanal do que no diário, que nem eu demonstrei ali na Embraer outro dia. Você você muda o time frame, ele fica mais bonitinho e até diminui o time frame. Você põe nos 60 minutos, a coisa clareia um pouco mais, né? E saber que movimentos diários mais espetados você tende a utilizar setups ou estratégias de volatilidade, e quando ele entra em tendência você usa estratégia de tendência, de seguidor de tendência. Isso daí é simples. O Sartori falando: mas eu reitero que você tem grande capacidade. Não, tranquilo, fica sossegado, Sartori, não tem problema não. Eu estou aqui substituindo mesmo, a pedido do pessoal da CGD. Já é a terceira vez
que eu faço uma semana no lugar do Collor aí, que sai de férias. Eu acho que ele falou que tirou férias três vezes, né, nesses últimos anos aí, e pelo que eu me lembro, as 3 vezes fui eu que substituí. Eu substituí ele no final de 2011, se não me engano, antes de efetivamente trabalhar aí prestar o serviço aí para Caixa e tal. Mas no final de 2011 eu já fiz, acho que foi a primeira vez, eu já substituí ele no final de 2011, depois substituí de novo no meio de 2012. Teve um dia, eu cheguei a substituir até um dia, teve 2 dias assim, quinta e sexta ele não podia fazer, eu fiz para ele. Teve uma outra semana que ele tirou de férias ano passado, eu também fiz para ele, e fiz no final do ano, nas férias de final do ano ele tirou uma semana de férias ali entre o Natal e o Ano Novo, e eu fiz a programação dele. Não tem muito problema não, e muito provavelmente todas as vezes que o Collor não puder fazer aí, para não deixar sem programa, não deixar vocês aí órfãos de comentários, eu ou alguém da equipe aqui da gente vai estar substituindo, vai estar tentando dar a visão de cada um, e lembrando que cada um tem sua visão. O J. Barros falou: o problema do Collor é o pavio curto. Não acho que o Collor tem pavio curto não, até acho que às vezes ele é bem humorado demais. O Collor é bem humorado, a maioria das coisas que ele faz é até brincadeira, ele brinca muito, mas como eu disse, a análise técnica não é tão simples assim, parece ser muito simples, mas tem que tomar cuidado para não ficar virando muita historinha da carochinha. O Collor é um ótimo analista, além de ser uma pessoa bem engraçada pessoalmente. Para quem não conhece, eu aconselho, ele é uma pessoa bem engraçada, de qualquer maneira. O Lunardi: estão analisando o analista. Isso aí, boa, Lunardi, boa, estão analisando o analista, é ótimo. Bem, o mercado abriu, vamos dar aquela cantada, né? Então, para matar a saudade do Collor, eu vou cantar o mercado para vocês aí. Ibovespa com menos 0,3, Dow Jones menos 0,25, SP500 0,44, o Mini 0,25, Vale menos 1,1, a Petrobras subindo 0,3, o AGX subindo 1,6, Itaú caindo 0,8, BVMF caindo 1,4, Banco do Brasil 0,11 para cima, Bradesco menos 0,29, Gerdau menos 1,5, Uzi Minas menos 0,75, PDG subindo 1,2, Cirelas caindo 0,5, deixa eu ver se eu tinha Gafisa aqui ou não, Gafisa caindo 1,5, bem, tirando a GX subindo 2 e Gafisa e BVMF caindo aproximadamente 1,5, é aquele, vem se confirmando aí o que eu tinha comentado aí, ou recuo, ou um dia, em breve, pelo andar da carruagem aí, em breve a gente pode ter algum rompimento da máxima de hoje, depois a perda da mínima, tá meio se confirmando o Search and Destroy Day que eu tinha falado, mas como eu disse, é só um chute, não tem muito de análise não, é só o que está aparecendo que vai acontecer. Precisaria ter uma entrada de volume muito forte para esse rompimento aí do patamar do Ibovespa acontecer hoje. Bem, o J. Barros com certeza. J. Barros, para encerrar o fim de semana, onde saiu uma notícia que os bebedores de cerveja são mais inteligentes, será? Como é que eu vou dizer? Eu trabalho bastante com estatística. Eu acho que a maioria dessas notícias partem de conclusões estatísticas erradas. Para quem quiser entender, leia todos os livros do Taleb, o carinha do cisne negro lá. Aquela história de a evidência de ausência não é ausência de evidência e vice-versa. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso fez uma boa diferença. Eu não acredito em nenhum tipo de notícia dessa. Eu não acho que quem bebe cerveja, mas uma cerveja no fim de tarde é muito bom. Eu sou um bebedor de cerveja. Eu, por exemplo, a minha inteligência é não beber mais cerveja nacional, dessas de supermercado que todos encontram. Eu só tomo cerveja especial agora, eu tomo menos e cervejas mais gostosas. Eu gosto muito de cerveja para tomar isso que o pessoal está fazendo aí no Brasil.
seja ela de que marca for. Eu acho engraçado essas notícias, eu gosto dessas notícias. Os que bebem cerveja são mais inteligentes, podemos colocar, os que bebem cervejas no final de tarde são mais inteligentes, os que bebem cerveja no final de tarde e não saem dirigindo são mais inteligentes ainda, os que bebem cerveja boa são mais inteligentes ainda. Então dá pra gente fazer uma gradação de inteligência em relação à cerveja. Que mais? Quem bebe vinho também pode ser mais inteligente. Mas é isso, tomar cuidado muito com essas notícias. Eu gosto muito dessas notícias estranhas. A última notícia relevante que eu vi foi aquelas de alces bêbados invadem uma aldeia na Austrália, ou sei lá onde na África, que os caras comeram aquela frutinha lá aquela frutinha que fermenta lá e sai invadindo uma aldeia. Essa foi a última notícia relevante que eu me senti aqueles homens de preto lá, que só vê notícia estranha para ver onde estão os extraterrestres. O Colmeia comentando, ou esquece que não são tão... enfim. Eu acho, a minha teoria é o seguinte, a marula, esse, muito bem. O J. Ronaldo, foi muito bom estar com você aqui nessa semana. Eu agradeço, pessoal. Eu já estou falando há 55 minutos, acho que já, que nem diz o Lunari, já estou analisando o analista. Foram pedidos poucos papéis, eu acho que até deixei para trás, né, que não sei quem pediu, Clabin e Suzano, né, pediu. Beleza, eu vou só analisar Suzano e Clabin e depois a gente encerra para não ter muito problema. Essa daqui é a Suzano, rapidinho, né, vamos fazendo uma congestão de topo em forma de triângulo praticamente, né, mas é um triângulo ascendente. Eu gosto de triângulos ascendentes porque normalmente triângulos ascendentes tendem a romper para cima, né, ou seja, os triângulos normalmente rompem para o lado reto da coisa. É um triângulo de topo porque ele é formado após uma longa tendência de alta, uma longa perna de alta que vem lá desde os 3,85, fez topo em 8,10, ou seja, subiu R$5 aí em praticamente 6 meses, né, um pouquinho mais, 8 meses, congestionou, forma de triângulo aqui. Primeiro teve essa congestão intermediária, mas foi em forma de retângulo. Aqui agora faz uma congestão maior em forma de triângulo. As médias próximas aqui já estão mais horizontais. Caso hoje fosse um fechamento, já tem a perna de alta, traçou um topo no 7,85, recuou até a média de 21, esperar fechar hoje e comprar o rompimento desse candle de hoje. Se for um candle bonitinho que nem está formado agora, que nem está se formando, compra o rompimento do candle de hoje como um candle de indefinição, um candle de reversão, um candle em cima da média de 21, em cima de um topo anterior rompido aqui no 7,60, 7,60, 7,70, mais ou menos essa zona. Rompeu essa zona de 7,70, congestionou um pouco de lado aqui. Dá para comprar um recuo ou comprar a superação do 7,86, 7,87, que é o topo da perninha de alta, que já foi testado uma vez, e depois lá nos R$8, a superação dos R$8, que seria o topo dessa pernona de alta que tem. Ou seja, já teria 3 entradas parciais aí, uma mais ousada, uma levemente mais conservadora e a outra conservadora ao extremo, que seria o rompimento do triângulo e o rompimento do topo não é topo histórico, mas é o rompimento da grande perna de alta que vem lá desde o final do ano passado. Esse é o que eu vejo na Suzano. Tá bem bonita perto do resto do mercado, ela tá bem simpática. Atento só para a perda desse patamar da média de 21, que traria os preços para perto da banda inferior de Bollinger, que é também um fundo anterior aqui, né, que a gente pode considerar esse fundo, mesmo fundo perdido, como um fundo ainda. Poderia vir testar o fundo novamente, e a perda desse fundo, próximos suportes lá nos R$6. Então o fundo aqui está aproximadamente R$7, 6,95, né? 6,90, 6,95 é o fundo dessa congestão maior. Tratando de simetria, existe uma simetria positiva para cima, que traria o preço lá para os 8,25, e tem uma simetria negativa para baixo, que traria o preço para 6,90.
né, e que é o topo da congestão, dessa pequena congestão intermediária aqui rompida, né, que é o 6,90. Fora isso, seria muito negativo perder a média de 21, mas teria esses dois patamares aí de resistência e o último bastião lá nos R$6. Não seria bom esperar chegar até aí, né? Isso é o que eu vejo na Suzano. E na Klabin, só vou falar porque também é uma que a gente não comentou essa semana em chat nenhum. A Klabin também, ou acho que eu falei no meu, enfim, ela tá nessa fase da congestão, né? Depois de uma longa perna de alta aqui, né, de agosto do ano passado até outubro, novembro do ano passado, congestionou, rompeu a congestão e agora está numa congestão bem longa, né? Praticamente desde o começo de janeiro. Acho que a gente comentou nela, ameaçou romper aqui, ficou 2-3 dias acima do patamar dos 13,80, 13,90, não segurou por aí, voltou para dentro da congestão. Só tomar cuidado, porque a acumulação demonstra ascendente ainda, só tomar cuidado porque a simetria é negativa para baixo e ela está fazendo um ombro, 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 cabeça, ombro, 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 praticamente, né? Que está dentro dessa congestão entre 13,90 e 12,90 já faz algum tempo, né? O ano inteiro praticamente ela está de lado, ameaçou dar uma rompida aqui, mas já veio para baixo de novo, voltou para a congestão. A perda desse patamar dos R$13, 12,80 aí seria negativo para o papel, porque teria simetria negativa. Por outro lado, poderia ter uma correção um pouco mais aguda. Mas como a acumulação continua ascendente, a expectativa é que rompa esse patamar. As bandas começam a ficar bem estreitas. Hoje está tendo um dia um pouco mais negativo vindo aqui no suporte. Pode ser uma oportunidade de comprar Klabin barato, depois ela daria uma subida aí só para confirmar a acumulação em busca primeiramente do teste dos 13,80, 13,90 e depois lá no topo histórico dela em 14,60. Eu não sei se é topo histórico, mas o topo dos últimos tempos aí nos 14,20, 14,30. Hoje um dia um pouco mais negativo, caindo 1%, mas as bandas estão bem estreitas, ainda não abriram, tão horizontais, assim como as médias costurando, quase uma agulhada aqui, precisa ver se não vai sair abrindo as médias. Se agulhar para baixo, as médias saírem descendentes, a tendência é cair, passar um tempo caindo. Os primeiros suportes a gente tem, né, como eu já citei, nos 12,80, 12,90, depois nos 12,40 que seria o topo da congestão anterior e o fundinho da congestãozinha de pullback aqui, e depois mais forte só lá nos 11,20, ou seja, uma quedinha bem razoável aí para quem tiver comprado nisso. Ou seja, melhor estopar nos 12,80 do que nos 11,80, nos 11,20. É isso, vejo ela de lado, as médias, as três médias costurando aqui e a volatilidade caindo bastante, representado aqui pelas bandas. As bandas ameaçando as bandas aqui ameaçando entrar em descendente e as médias também ameaçando ficarem descendentes. Momento de decisão aí, seria bom que nos próximos pregões ela revertesse para não termos esse tipo de comportamento dela de perda de suporte. Ver se tem mais alguma coisa. Tá aqui. O Colmeia comentando, o Jabás já falou, Ronaldo foi muito bom estar aqui nessa semana, Colmeia, valeu ter volta de vez em quando, foi bem proveitoso semana, abraço, bom final de semana, gentileza, um abraço a todos e até quarta TG. É isso aí, pessoal, então eu vou parando por aqui, eu agradeço a presença de todos, convido a todos para participarem do chat de estratégias quantitativas nas quartas. Está cada vez melhor, eu vou tentar também melhorá-lo cada vez mais, e de uma certa maneira o programa é feito pela participação das pessoas, quanto mais gente participando melhor. Eu agradeço aí o pessoal da Caixa pela oportunidade de eu vir aqui e conversar com vocês, ter uma visão diferente. Agradeço aí ao Pedro e ao Bruno, agradeço a presença de vocês,
Foi muito bom mesmo conversar. Acho que conseguimos criar aqui um ambiente de respeito, apesar das brincadeiras e tudo mais. Acho que eu fui entendido pelas perguntas. Eu percebi que o pessoal entendeu aí qual é a mensagem, qual que eu quis dizer. Agradeço a presença de todos. Tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Semana que vem o Collor está de volta. Por favor, sem comparações. Um é melhor, outro é pior. Um é não sei o que. Cada um tem o seu estilo, todos têm o seu valor. Agradeço a presença de todos. Bom final de semana, bons trades. Devagar na pinga, que nem diz o Roxo. Semana que vem a gente está de volta. Aguardo vocês no chat de estratégias quantitativas. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela presença e pela participação.